Gostaria de falar com vocês hoje sobre o rei tem que morrer. É verdade. Isaías capítulo 6, versículos de 1 até o versículo 7, tá? Ou melhor, versículo 9. Isaías 6, de 1 a 9. Enquanto você encontra aí, vamos lá, Colégio Batista Getsemane. Vamos lá, Seminário Teológico Coinonia. Vamos lá, livros do pastor Jorge Linhares. Vamos lá, mais uma questão. Você os encontra no supermercado BH e também na editora Getsemane e também na livraria que funciona durante os cultos. Tá? À noite, a partir das 18 horas, a livraria está aberta. O telefone da editora Getsemane, 3491-2266. Os cultos na Getsemane, sempre cultos de oração, pois estamos vivendo um momento de pandemia e seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, então nós temos que observar cada um detalhe e nós temos reuniões de oração, então, 9 da manhã, 15 horas e a partir das 19 horas. E breve isso vai passar. Eclesiastes capítulo 3, tudo passa, inclusive esta praga chamada coronavírus. Eu tenho certeza que muito breve isso vai passar. Esse vírus tão terrível que tem assolado e tem feito com que tantas pessoas chorem por perdas de pessoas tão preciosas do seu convívio. Então, você pode estar conosco. Reuniões de oração, tá bom? Talvez uma breve palavra, mas sempre reunião de oração. Você que está em casa, participe das lives. E você que está em casa, não deixe de participar adorando a Deus e também contribuindo, tá bom? É uma bênção você poder ajudar o seu pastor, a sua igreja, porque na angústia é que se faz um irmão. Vamos ler a palavra de Deus, Isaías 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Preste atenção, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2, cada anjo cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo nas mãos uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não o percebais. Que o Espírito Santo fale conosco. Vamos lá. Esse texto eu fiz várias anotações sobre ele, porque ele nos chama a uma responsabilidade pessoal. Então precisamos, na vida, que o rei morra. Isso trará para nós um grande resultado espiritual. Ao termos a morte do rei, aí poderemos ver o Senhor. E nesse texto, Isaías, ele é o profeta de Deus. Isaías era muito odiado. Isaías era muito rejeitado pelos reis, porque ele falava muita verdade. Ele era uma pessoa intransigente e ele era um profeta que tinha acesso aos reis. Então Manassés até o persegue, o martiriza, como muitos de nós, muitas vezes somos rejeitados
porque nós falamos a verdade. Temos que tomar cuidado com os elogios, hein? Os elogios, às vezes, podem ser palavras de Satanás. Ah, ele é tão legal, você é uma pessoa tão jóia, você bebe um pouquinho, você não é radical igual fulano e tal. Ah, você é uma pessoa tão legal, poxa, tem que ver se são palavras do Espírito de Deus te elogiando, palavras de Jesus nos lábios de alguém, ou se são elogios satânicos. Não, você é uma cristã, uma crente, mas eu vou dizer, você é legal, você é social, você bebe socialmente, você vai ali naquele motel socialmente, você é uma pessoa bem liberal, diferente de alguém que eu conheci. Aí eu conheci alguém que era radical, não fumava, não bebia, não prostituía. Poxa, você é uma menina legal, hein? Talvez você já tenha ouvido estes elogios. A fonte foi o próprio Satanás. Então aqui nós vemos Isaías sendo boca de Deus. Então precisava que o rei morresse para ele poder passar a ver a ação de Deus. E o texto é muito claro aqui, olha. No ano da morte do rei Uzias, eu vi Deus. Esse rei Uzias, na minha palavra aqui, pode ser uma empresa, pode ser uma idolatria, pode ser um sítio, pode ser uma fazenda, pode ser você mesmo, né? Ou você mesma. O rei Uzias tem que morrer, mas você não pode insistir. Enquanto o rei Uzias estivesse vivo, Isaías não iria ver o Senhor. Então ele vê Deus depois da morte do rei Uzias. Essa palavra de Isaías você já deve ter ouvido muitas pregações. Muitas pregações. Então, quem sabe hoje essa palavra chega para você, para que haja uma mudança. Agora é interessante que dá uma visão da glória de Deus. Você tem uma visão do céu. Os serafins estavam ali junto do trono de Deus. Os serafins são os anjos que queimam o minério, queimam o ferro até aparecer o ouro depurado. Eu assisto em muitos programas de televisão, quando no Discovery, National Geographic, eu vejo quando há um trabalho numa mina, e ali eles pegam aquele filão de ouro e aquilo é levado para o fogo. E assim aquele metal cristalino, aquele metal puro que é o ouro, ele é separado do minério de ferro. Assim também é a nossa vida. Então os serafins, eles trabalhavam nisso, na purificação. E eles clamavam lá diante de Deus, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Então mostra ali a trindade, é uma das passagens bíblicas que tem demonstrado a trindade no Antigo Testamento, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, que você possa ver. Agora, interessante, eles estavam ali clamando e dizendo, a terra está cheia da sua glória. E como Isaías estava ali, ele passa a ter uma ação. Ele diz, ai de mim, eu vou morrer. Eu vou perecer. Isso vai acabar comigo. E ele fala por quê que ele sente a morte, que ele pressente a morte. Ele diz, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele admite o seu pecado. Ele admite que ele estava errado. Quando o rei morre, nós vemos o Senhor, onde? Assentado no alto e sublime trono. Nós também ouvimos a voz de Deus. Nós também entendemos o que Deus quer de nós. E nós passamos a ter uma consciência de que somos sujos, de que precisamos de uma limpeza, que a nossa família, o ambiente, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país precisa ser limpo. Isso não é somente Isaías quem diz, mas Neemias, quando começa a reconstrução dos muros, o que ele faz? Ele confessa os pecados da nação, os pecados dos pais. É o que nós temos que fazer também. Isaías então diz, ai de mim, eu vou perecer. Por que eu vou perecer? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele admitiu o pecado dele.
É o que eu e você temos que fazer. Admitir o nosso pecado e não somente acusarmos os outros. Temos o dedo acusador, você faz isso. É o pai, minha filha, esta saia está muito curta. Vocês colegas aí ficam bebendo, prostituindo. Nós temos que primeiro dar uma olhada na nossa vida. Então Isaías percebe, ai de mim, ele grita, ai de mim, eu vou morrer. E ele sabia por quê? Porque ele era um homem de lábios impuros, era pecador. Quanto mais pecador, ele não parava de pecar. Então ele diz, eu sou um homem, eu sou, olha aí o verbo, está no presente, ele pecava, porque eu sou, não é eu serei, ou eu fui no passado, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então não tem pastor que é o santarrão, o maravilhoso, não tem a mulher que é a mais maravilhosa do mundo, não tem a igreja perfeita. Todos nós pecamos e todos carecemos da glória de Deus, como está em Romanos capítulo 3. Então, preste atenção nesse encerramento. Quando ele admite que ele era pecador, quando ele intercede pela nação, pelo povo, ele escuta a voz de Deus logo após ser purificado. Um anjo voa até o altar de Deus, pega uma pinça tenaz e pega uma brasa viva e toca nos lábios de Isaías. E diz, o teu pecado foi perdoado e a tua iniquidade, a maldição, a maneira que você viveu até hoje, isso tudo foi apagado, acabou na sua vida, o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi anulada e ele se viu purificado. Tocou onde? Nos lábios, porque o maior pecado dele era nos lábios. Você tem que ver onde que é o seu maior pecado. Se for na parte sexual, se for na alma, o orgulho, se for na intransigência, se for o dinheiro. Se você não confessar o seu pecado, a brasa nunca vai chegar naquele ponto que precisa de ser queimado na sua e na minha vida. Eu preciso perceber a minha fraqueza, para que a brasa do altar venha e queime esse pecado, essa iniquidade na minha vida. Foi o que aconteceu com Isaías. Como ele admitiu que o problema dele era nos lábios, um anjo vai lá e pega uma brasa e toca nos lábios. Se fosse na parte íntima, ele tocaria na parte íntima. Se fosse nos olhos, ele tocaria nos olhos. Se fosse no coração, ele tocaria no coração. E aí, a partir desse momento que ele é perdoado, ele escuta a voz de Deus. Quantas pessoas dizem, eu não escuto a voz de Deus, Deus não fala comigo. É por causa do pecado, né? Porque há uma separação entre nós e Deus. Eu sempre coloco no pronome pessoal, nós. Eu sou um pregador que não fica assim, você tem que converter, você tem que mudar de vida. Eu falo, nós temos que mudar de vida. Então aí, a partir desse momento que ele é perdoado, ele escuta a voz de Deus. E o que Deus perguntava? A quem enviarei? Com quem eu posso contar? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Olha aí, olha o plural novamente. Quem há de ir por nós? A Trindade, mais uma vez, se manifestando. É como lá no Éden. Façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Não é, eu vou fazer o homem. Façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Plural. Está vendo? A Trindade no Antigo Testamento. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Está vendo como a Trindade se manifesta de forma clara no Antigo Testamento, como no Novo, batizando-os, Jesus dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então agora, depois que Isaías escuta a voz de Deus, a quem enviarei? Aí ele diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Essa mesma pergunta, ela é feita por Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você está vendo essas flores aqui, estas rosas que estão aqui atrás? Há poucos, eu vou dizer meses, eu vou dizer 2, 3 meses mais ou menos, eu passando perto de uma lixeira, eu vi um galho de rosa que foi podado. Esse galho de rosa foi podado. E aí, Ricardo, eu vi que essa rosa, esse galho estava lá jogado. Aí eu apanhei aquele galho e enfiei na terra aqui. E olha o que redundou em menos de 3 meses.
Olha que coisa bonita. Um negócio estava no lixo, perdido e jogado. E colocou na terra, virou esta... Olha aqui, só aqui, para você ter uma ideia, temos 4 rosas. Só nesse espaço aqui, fora os botões que estão ainda desabrochando. Né? Olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. E a primeira rosa eu dei para Deus. Dei para minha esposa a segunda e a primeira eu coloquei ali na sala para Deus. Então a mesma coisa Deus fala com você. Talvez esteja havendo uma separação entre você e Deus, entre nós e Deus, e nós não estamos jogados num lixo, mas Deus pode mudar a sua vida hoje. Deus pode mudar a sua história hoje. E você, ao ser plantado no jardim de Deus, hein, Natanael? Estou aí na sua câmera, imagine isso. Olha, você pode muito breve estar embelezando a terra. Esse é o meu desejo, tá? Quando ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor logo o mandou. Diga ao povo, prega o evangelho. Onde você está, meu querido? Você é a igreja de Jesus. Você é luz, você é sal. Vá. Onde você está, não fique querendo pedir demissão. Eu me lembro de uma garota que me disse, pastor, eu queria que o senhor orasse, eu vou pedir demissão no meu emprego. Eu falei, por que você vai pedir? Porque só eu que sou evangélica lá, e o pessoal faz piada comigo, e o pessoal brinca, eles são muito brincalhões, e às vezes pornográficos. Eu falei, filha, Deus te colocou lá, porque você é sal, porque você é luz, porque você é um edifício ajustado, e porque você é uma bênção ali. Mude, fale, Deus, que eu possa ser um instrumento poderoso lá, uma rosa naquele jardim apodrecido. E assim ela fez. Imagine, pedir demissão de uma empresa grande, porque lá só tinha ela de evangélica. Deus a colocou lá, como Deus te colocou nesse lugar onde você está, para que através de você, plantas murchas que estão jogadas no lixo se tornem flores lindas como esta. Deus te abençoe, Deus te guarde hoje e sempre, tá bom? Fique com Deus, um abraço, pastor Jorge Linhares. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica, programa acadêmico inovador, corpo docente qualificado, direcionamento vocacional, formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. Olá, quero te apresentar estes novos livros deste grande escritor, ele mesmo, o pastor Jorge Linhares. Um estudo completo sobre o pecado. Conheça e vença o inimigo e suas artimanhas. Formando uma geração de abençoados, vencedores, sábios, palhaços idiotas. Ficou curioso, né? O amor de Deus, sua ação, seu carinho e sua manifestação. Jornal do Inferno, as notícias que o diabo gostaria de ter dado e publicado. Disciplina, na igreja, no ministério, na família e no trabalho. Guerras, lutas e vitórias, aprendendo com Davi a viver na dependência e obediência ao Senhor. E uma linda agenda personalizada, Deus falou comigo, para anotações e revelações proféticas. Todas essas obras e outras centenas de títulos do pastor Jorge e outros escritores você encontra na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse editoragetsemane.com.br. Todos os dias, a partir das 16 horas, fique ligado no YouTube e no Facebook. A Getsemane está lá, com palavras abençoadas e abençoadoras. Vai ser e já é uma realidade. Deus te abençoe.